Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje é muito interessante porque ilustra ou esclarece uma frase do Senhor Jesus. Uma frase que aparentemente todo mundo acha que sabe o que é. Mas será que sabe mesmo? O que significa e quais seriam as implicações do seguinte ensinamento do Mestre? Não atireis pérolas aos porcos. Ah, fácil. É não desprezar, não desperdiçar as riquezas do Reino de Deus, da Palavra de Deus, com quem não merece. Quem é que não merece? Ou melhor dizendo, quem merece? Nós não somos salvos pela graça porque não somos merecedores de nada da parte de Deus? Não somos todos defuntos, mortos em nossos delitos e pecados, piores do que os porcos? Acho que não é bem isso que Jesus está dizendo. Porém, ele disse, com todas as letras, não atireis as vossas pérolas aos porcos. Talvez você tenha, como eu, ficado com a pulga atrás da orelha. De quem Jesus está falando? E qual deve ser a nossa atitude em relação a essas pessoas? Desprezá-las? Não nos importar com a perdição delas? Há algum grupo de pessoas para quem a gente não tem que evangelizar? Eu não sei. Não entendo essa frase do Senhor Jesus. Por isso mesmo, ela está pautada. Vamos discuti-la e vamos esclarecê-la. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, eu quero agradecer a você por nos receber na sua casa. Hoje o tema é instigante, ilustra ou esclarece uma frase do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que todos nós vamos nos enriquecer bastante na compreensão daquilo que o próprio Senhor deseja que nós façamos, na maneira como nós vamos agir. Para esclarecer esse assunto, está conosco o reverendo Ronald da Silva Lima. Mais uma vez ele volta ao programa. Já faz tempo que ele não vem, né? Ele é ministro da Igreja Metodista do Brasil, lá em Arthur Alvim. Reverendo Ronald, de paz e graça. Amém. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui mais uma vez. Faz tempo que o senhor não vem, né? Faz um tempo já que eu não venho. E onde é a igreja que o irmão pastoreia? Eu estou na Igreja Metodista em Arthur Alvim, fica na rua Santa Afra, 262. Ali Santa o quê? Santa Afra. Tem uma santa com esse nome? Tem uma santa com esse nome, Santa Afra. Afra? Afra é o nome da rua onde fica a igreja. Santa Afra, 262. O senhor já pesquisou essa santa alguma vez? Não, na verdade ainda não pesquisei não. Ah, agora fiquei curioso. Muito bom, muito obrigado pela presença do irmão. Prazer estar aqui. Seja bem-vindo. Do outro lado, voltando ao programa, o apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração. Paz e graça, apóstolo, tudo bem com o senhor? Graça e paz, reverendo Weber, eu estou bem, graças a Deus. Um pouquinho rouco com gripe, mas estamos bem. Feliz por estar aqui de novo. O irmão pastoreia a Igreja Apostólica da Restauração, que fica onde? Fica em Anália Franco, próximo ao shopping Anália Franco. Praça Marechal Rodrigues Riba Júnior, 87, bem pertinho do shopping Anália Franco. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu quem agradeço. Agora, se você não entendeu direito do que vamos tratar, com certeza o Zeca, na sua matéria, vai esclarecer, mostrar o texto e as principais possibilidades de interpretação. Em seguida, nós vamos conhecer a opinião dos nossos convidados. Não sai daí, vejam só. Hoje iremos destacar um tema que Jesus desenvolve durante o Sermão do Monte e que traz muita dúvida e debate dentro dos estudos acadêmicos, pois ainda não temos uma interpretação definitiva sobre essa fala do Mestre. Vamos direto ao ponto. Vamos ler aquilo que Mateus registrou. Está lá no capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. O que o Mestre desejava ensinar aos seus discípulos? O que podemos aprender hoje com essa fala de Jesus? O que significa atirar pérolas aos porcos?
Essa é a pergunta tema do Vejam Só de hoje. Para que possamos entender essa passagem, precisamos, antes de tudo, descobrir o que significam os porcos. No Antigo Testamento, os suínos estão listados entre os animais imundos. Em alguns textos, é caracterizado como abominação o fato de alguém comer carne de porco. Outro texto marcante sobre isso é a parábola do filho pródigo. Depois de sofrer tanto, mesmo que por escolha, ele deve ter sofrido muito mais quando foi mandado aos campos para alimentar os porcos. Nesse momento, a sua desgraça com certeza foi aumentada. Outra importante observação é que essa referência a cães e porcos juntos não é feita apenas nesse trecho. No capítulo 2 da primeira carta de Pedro, existe também uma referência aos dois animais, considerados impuros pelos judeus. Outro detalhe fica por conta da expressão "o que é santo". Fica muito evidente no texto que Jesus está dizendo que é aquilo que é separado de algo comum, que está em estreita relação com Deus, algo que é santificado. Na construção do texto, fazendo assim uma análise da frase do mestre, fica claro que quando usa o exemplo da pérola, ele está fazendo uma analogia com aquilo que é santo. Podemos então dizer que aquilo que é santo e pérolas são usados como sinônimos nesse versículo. Com isso em mente, essa rápida introdução, temos então algumas opções de interpretação desse jogar pérolas aos porcos. Provavelmente, para a maioria, não apenas dos teólogos, mas também dos curiosos leitores bíblicos, isso significa que não devemos pregar o Evangelho para aqueles que de maneira deliberada não aceitam o convite da graça. Em outras palavras, os discípulos de Cristo não devem levar a mensagem do Evangelho aos que dela escarnecem. Para um outro grupo, a ideia do texto é outra. Aqui estaria uma base para a proibição de não cristãos participarem da Santa Ceia, ou seja, não dar o que é santo àqueles que não sabem discernir. Temos ainda uma outra opção, dizendo que não devemos tomar as pérolas da nossa vida espiritual e lançar aos porcos, que seriam os nossos apetites mais baixos. Ou seja, o mestre está falando na verdade da nossa vida espiritual. Com todas essas opções em mente, vamos voltar à nossa pergunta. O que significa então atirar pérolas aos porcos? Fique ligado, o Vejam Só de hoje, com a resposta para essa pergunta, já está no ar. E já já nós vamos entender o que significa isso. As propostas que o Zeca levantou, acho que trazem mais confusão do que luz. Afinal de contas, o que Jesus quis dizer? Eu não sei, já já a gente vai descobrir. Mas o que eu quero que você saiba agora vai ficar muito claro. Eu quero que você tenha saúde, e saúde para valer. E para ter saúde, você precisa se prevenir. É o primeiro passo para quem quer levar a sério a ordem que a Bíblia dá de nós zelarmos pelo templo do Espírito Santo. Estou aqui para falar do ômega 3 Afontale, que é 100% natural, não tem contraindicação. Matéria-prima vem lá das águas frias e profundas da Noruega e, por isso, tem uma qualidade bastante superior, né, no seu óleo em relação àquilo que a gente encontra por aqui. O ômega 3 Afontale vai ajudar seu cérebro a funcionar muito melhor, mais rápido, a memória, o raciocínio, muito mais eficiência e também vai limpar o seu sangue, vai baixar os níveis dos triglicerídeos e do colesterol, ajudando a tratar mais de 40 tipos de doenças. O mal de Alzheimer está entre elas, as doenças cardiovasculares também, as doenças reumáticas, idem, né? Artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia. Também ajuda no combate à depressão, na insônia e até na menopausa. As mulheres que fazem uso do ômega 3 Afontale têm os sintomas ruins bastante amenizados por causa disso. Aliás, o ômega 3 Afontale é uma marca que existe há mais de 10 anos no mercado, totalmente confiável e tão puro que crianças de 2 anos, além de gestantes, podem usar sem problemas. Todos os produtos da Afontale são credenciados e aprovados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa.
0800 294 5000. Esse é o telefone da Fontale para você ligar agora. Agora, rápido. Você tem que ser uma das 100 primeiras pessoas a ligar. Você não vai falar com ninguém, não. Você vai deixar o telefone tocar 2 vezes, seu número estará registrado lá. Quando eles retornarem a ligação, você fecha negócio com o kit família, o tratamento para a família, e você ganha 2 presentes meus. Ou a semente de chia, para quem quer perder peso, ela produz saciedade, né? Ou então o gel de arnica, para quem quer, quem tem dor de reumatismo, dores pelo corpo, de contusões, etc., torções, o gel de arnica alivia bastante, tá bom? O segundo presente é na forma de pagamento. Você pagou no cartão de crédito, meu irmão, minha irmã, você ganha 50% de desconto, só vai pagar metade da despesa. Quem optar pelo boleto bancário, parcela em 6 vezes, meia dúzia de vezes, e só começa a pagar daqui 45 dias. É o presente. Os aposentados, os pensionistas e os da melhor idade têm condições facilitadas. 0800 294 5000. Fontale, fonte de vida e muito mais saúde para você. Reverendo Ronald, da Igreja Metodista do Brasil, pastoreia lá em Arthur Alvim. Eu fui pastor naquela região lá, pastorei em São Mateus, fica ao lado, né? Sim. E visitava bastante os crentes lá em Arthur Alvim. Reverendo, na sua primeira resposta, na sua primeira fala, o que significa atirar pérolas aos porcos? Do que Jesus está falando, por favor? A matéria já esboçou um pouco. As pérolas que são jogadas aqui seria o evangelho, a salvação, a justificação, a pregação da palavra, a busca de levar a pessoa ao encontro com Cristo. Essas seriam as pérolas. A questão, né, e aí tentar entender quem são os porcos aí, né, é que há pessoas para quem você vai ministrar, pregar, levar essas pérolas, e elas rejeitarão, elas não vão aceitar. Ou como a matéria também disse, elas vão escarnecer. Nesse sentido, é que Jesus aqui nesse texto compara a porcos e cães. Né? Esses que você levou a palavra, você levou o evangelho, você colocou para essas pessoas as pérolas, mas elas não quiseram receber, então você jogou. Elas não aceitaram, então esses que não aceitaram seriam os porcos e os cães. Eu acho que uma coisa importante para a gente entender também é que no texto anterior a esse, se nós olharmos o capítulo 7, do verso 1 até o 5, Jesus está falando aquele texto que todo mundo de vez em quando repete, né? Não julgueis para não serdes julgados, porque com o peso que julgardes, sereis julgados também. E na sequência, Jesus fala sobre aqueles que você leva a palavra, que seriam esses que nós estamos tentando evangelizar e não aceitam. No texto que fala sobre não julgueis para não serem julgados, a questão ali, que eu acho que também merecia um bom debate, né, sobre essa questão, é que Jesus está falando sobre o juízo hipócrita, sobre aqueles que julgam e se colocam como medida para o juízo. Há exegetas que vão dizer que Jesus está criticando aqui, de fato, os fariseus, por causa da posição que eles assumem em julgar os outros. Nessa sequência, Jesus vai falar sobre esses, né, para não dar as pérolas aos cães e aos porcos. Bom, como é que eu vou saber se é cão e se é porco? Julgando. Eu vou ter que levar a palavra, expressar para essas pessoas, colocar para elas o evangelho, e aí, na reação que elas têm ao evangelho, à palavra, a essas pérolas que eu estou colocando, eu vou saber se são porcos ou cães. E aí, se são porcos ou cães, a recomendação de Jesus é, então, deixa eles de lado. Pode ser que num outro... Isso aqui não está no texto, certo? Pode ser que num outro momento essas pessoas se tornem mais acessíveis. Então, eu poderia até voltar a jogar as pérolas para elas. Mas nesse momento em que eu sinto e que eu percebo que eu levei a mensagem, estão escarnecendo, fazendo pouco, zombando, então, Jesus está dizendo, então recua, é melhor que você parta para outra. Tá bom. Essa foi a opinião do reverendo Ronald, da Igreja Metodista do Brasil, uma igreja histórica. E agora a gente vai ouvir a opinião do apóstolo Heleno Bezerra. Ele é ministro, o líder do Ministério Apostólico da Restauração, e uma igreja, portanto, bastante nova, né?
neopentecostal, para a gente ver o contraste, né, de visões, quando há. Apóstolo Heleno, o que é atirar pérolas aos porcos? Reverendo, de acordo com a reportagem do Zeca, ele já trouxe os elementos como os porcos e os cães que são tidos na Bíblia como seres totalmente reprováveis. Na verdade, o texto de Jesus não está falando, obviamente, de porcos e de cães. Ele está metaforizando isso aí. E se a gente comparar também com 2 Pedro, segunda carta de Pedro 2:22, o contexto em ambas as falas é um único. O contexto é os hipócritas, os que estão dentro, mas são falsos. Porque Pedro mesmo fala que há profetas falsos ali dentro do meio, há pessoas dissimuladas, há pessoas que estão dentro do reino, mas estão ali como o cachorro que está dentro da casa, mas não é parte da família. É como o porco que alguns criavam nos quintais, mas não é parte da família. Então, o contexto em ambos, tanto o de Jesus, falando em 7:6 de Mateus, e Pedro, é o mesmo. São os hipócritas, aqueles que lá no Antigo Testamento são chamados de contumazes. Aqueles que são insistentes no pecado, que apesar de conhecer a verdade, há um coração tão impregnado pela luxúria, pela falsidade, pela hipocrisia. O coração é tão vendido ao mundo que a palavra de Deus na vida deles é como a pérola para o porco, que quando você joga milho e pérola, os porcos vão ver da mesma maneira, vão comer, vão depois depositar fora, vão pisotear, mas não sabe o valor. O cão, tão imundo que é capaz de não discernir o que é digno de se alimentar, ele volta ao próprio vômito. Então, o contexto está em pessoas que não conseguem diferenciar a grandeza do Evangelho, a grandeza da palavra, a riqueza da palavra e a sucateia de um modo tão podre, tão baixo, tão desprezível, tão putrefaciado, que é capaz de comer simplesmente para alimentar o ventre, porque espera isso, mas não tem no espírito nenhuma fortaleza, nenhum alimento, nenhum crescimento, porque o espírito destas pessoas, a alma destas pessoas, já estão enclausuradas em si mesmo, de modo que nada disso tem valor, não tem capacidade de discernir. Podem até receber, podem até comer, mas não tem o discernimento entre as coisas. Opa! Hoje vai ser legal aqui, vai render bastante o nosso debate. Mas você também tem que participar dele, né? Então, nós temos uma pergunta lá no site do programa, no vejamsó.com.br. A enquete é a seguinte, vamos lá. É possível continuar corrigindo quem resiste à correção? É para você continuar insistindo em quem não quer se corrigir? Sim, devemos insistir em transmitir a verdade a todos. Não pode desistir, não. Prega a palavra, tempo é fora de tempo, insta, redarga, né? Diz Paulo a Timóteo. Segunda resposta, não, pois não se deve jogar pérolas aos porcos. Jesus falou isso. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete está concorrendo ao livro, né, da editora Aba Press, do Dr. Gustavo Melo. Ele teve aqui algum tempo atrás. É um irmão que tem ministério de socorro em vários lugares do mundo, né? Orfanatos na Índia, no México, em vários lugares. Eu vou mostrar a fotografia dele aqui, você vai lembrar da entrevista que nós fizemos com esse irmão há alguns meses. E nós vamos hoje sortear o livro dele, tá bom? Aí, ó. Valeu. Aliás, você já entrou em contato com a AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus? Ela tem um recurso que pode ser útil para você melhorar no seu ministério, administrar melhor a sua igreja, o louvor da sua igreja,
A grade tem vários cursos novos, muito interessantes. Curso de canto, curso de violino, né? Tem o curso de gestão eclesiástica. Quem está fazendo está gostando muito, porque tira um monte de dúvidas a respeito da administração da igreja, das leis que o Estado impõe sobre a igreja. Tem muito mito, muita lenda, né, envolvendo isso, e a grade vai dirimir isso para você. Além dos cursos bíblicos, né, teologia, ou o curso da Bíblia mesmo, análise bíblica, e um monte de outros cursos que tem lá. 0 operadora 11 31 15 0819 é o telefone da grade na sede. Você vai ligar amanhã, no horário comercial. Agora não adianta mais, né? Mas você liga lá, 31 15 0819 em São Paulo, fala que viu o Weber falando e que você quer saber onde é que tem uma filial da grade perto de você e quais são os cursos que tem lá, tá bom? Antes de a gente sair para o intervalo, nós temos uma nota triste, né? Quem gosta de música evangélica, não sei se já sabe, mas faleceu e foi sepultado há algumas horas o irmão Antônio Sabeta, mais conhecido como Tony Sabeta. O Senhor o levou para a glória depois de um AVC. E a gente quer mandar um abraço muito grande para o nosso colega Bonora, né, que trabalhou conosco tantos anos e que deixou saudade aqui, e também para todos os familiares e aqueles que amavam o Tony Sabeta, que agora louva o Senhor lá na presença do mesmo. Que Deus abençoe e console os corações enlutados. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. De volta com o programa Vejam Só, no momento mais legal do programa, né? Porque é a hora que você aparece aqui. Não mandou a foto ainda? Meu irmão, minha irmã, tá morgando, não faz isso não. Olha, agora no comecinho de outubro nós já vamos sortear uma fotografia que vai ganhar um jogo de ingressos para o Magic City, na Grande São Paulo, um parque aquático muito gostoso, bastante legal, em Suzano. Dá para você curtir com a família, vai ser bem bacana. E além dos ingressos, a mesma fotografia vai ganhar também a edição em português da Bíblia Missionária, produzida pelo pastor Jamierson, a primeira Bíblia de estudo totalmente desenvolvida no Brasil e que está sendo traduzida para outros idiomas. O espanhol você já está vendo aí e está sendo concluída a tradução para o inglês. Então, os irmãos e irmãs estrangeiros vão ter acesso à Bíblia Missionária de Estudo, que foi produzida, desenvolvida no Brasil por brasileiros. É uma bênção muito grande aí que Deus nos deu. E essa Bíblia vai ser da fotografia sorteada. Então, faz a sua foto, posta no facebook.com/programa Vejam Só. Ó, tem gente mandando fotografia para o meu Facebook, não adianta nada. Tem que ser para o Facebook do programa. Anota aí, ó, facebook.com/programa Vejam Só. Manda a foto para lá, tá? Com o nome de quem aparece na foto, a cidade e o estado onde você mora. Se quem bateu a foto não estiver nela, põe o nome da pessoa também, tá bom? Vamos ver as fotos de hoje? Em Ourinhos, cidade do interior de São Paulo, tem o Antônio Carlos de Souza e a família dele, o Tuninho, foi meu colega de seminário, ele é de Ourinhos, né? Marcelo Santos Fragoso mora lá, né? Cadê o Marcelo? Marcelo Fragoso, tá aí, ó. Valeu, Marcelo. Deus abençoe você e obrigado pela sua audiência aí em Ourinhos. No Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria. Minha terra. É? Minha terra. Você é gaúcho? Sou gaúcho de Santa Maria. De Santa Maria? É. A terra do reverendo Ronald. Tem aí o Jonathan e a Aline. Olha que casal lindo, maravilhoso. Gostei muito da foto. Gostei mais da Aline do que do Jonathan, né? Mas tá ótimo. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Comam um espeto corrido em homenagem a mim e ao reverendo Ronald. Amém. Vai ser chamado de Ronald? Ronald. Vamos para João Pessoa, na Paraíba agora. Nós temos lá a pastora Guia Santos.
Ô pastora, Deus abençoe. Um ósculo santo para você, para a sua igreja. Né? Não conheço ainda a Paraíba, mas um dia Deus vai preparar e a gente vai estar passando por aí. Próxima fotografia em Perus, na Grande São Paulo. Nós temos o Ricardo Góes, cuja foto foi feita pela esposa, a Fave Góes. Então, se a foto for sorteada, vai o Ricardo e a esposa passear lá no Magic City, né, em Perus. Agora, deixa eu ver. Misericórdia. Em Mauá, né? A última foto é de Mauá, em São Paulo. Mauá é um município da Grande São Paulo. Nós temos aí 1 tonelada de pessoas. Vamos lá. O pastor Júnior Vieira, a Tatiane, a Sabrina, a Caroline, o Leonardo, o Heraldo, a Nazaré e o bebê Miguel, né? Então quem deve estar segurando o Miguel deve ser a irmã Nazaré, né? Vou falar os nomes de novo, tá? Pastor Júnior Vieira, a Tatiane, deve ser aquela moça ali do meio, né? A Sabrina, a Caroline, bom, agora eu não vou saber mais quem é quem, né? O Leonardo, o Heraldo, a Nazaré e o bebê Miguel. Eles são todos de Mauá e assistem ao Vejam Só. Toda essa tropa assiste junto? Que maravilha! Temos uma plateia inteira lá em Mauá. Deus abençoe vocês, boa sorte no sorteio, viu? Vamos lá. O tema de hoje é não jogar pérolas aos porcos, né? O reverendo Ronald diz que esses porcos são os escarnecedores que zombam do evangelho, das coisas da fé. É isso, né, reverendo? Sim. Que chance teriam essas pessoas de serem alcançadas pela salvação em Cristo se a gente não pregar para elas? Então, como eu disse na primeira fala, para que eu saiba se essa pessoa, se esse sujeito é porco ou cão, eu vou ter que pregar primeiro. Eu só vou conseguir saber se a pessoa vai escarnecer, zombar, se ela vai desprezar o que eu estou dizendo, se primeiramente eu pregar a ela. Se eu não pregar, eu não tenho como saber. Então, uma coisa, a primeira é que eu vou ter que jogar a pérola. A questão é que, depois que eu joguei e avaliei, e vi que a pessoa desprezou, que não levou em conta, que zombou, então eu recuo. Agora, esse recuo, eu diria que é um recuo estratégico, no sentido de que, em algum outro momento, se essa pessoa se mostrar sensível ao Evangelho, se eu perceber que ela pode, novamente, eu posso conversar com ela e apresentar o Evangelho, eu posso ter essa oportunidade. Um exemplo que eu tenho da minha experiência, eu fiz filosofia e pedagogia depois da teologia. E tanto na teologia quanto na filosofia, eu tive colegas que eram ateus. Ateus assim, né? De fato, não acreditavam em nada. Isso já fazem 20 anos. E nesse tempo, alguns desses eu preservei a amizade. Nós continuamos conversando, agora com o Facebook, WhatsApp, então. E alguns desses que lá atrás desprezaram de fato, que faziam piada, chacota, alguns desses hoje se converteram, estão em igreja. Alguns desses estão aí dando testemunho e outros realmente não quiseram saber. Quer dizer, a experiência para mim, ela mostra que eu não tenho como não pregar. A missão é pregar. A questão é que se eu percebo que estou pregando, estou levando o Evangelho e as pessoas não estão respondendo como nós esperávamos, ou seja, não estão acolhendo isso que nós estamos dizendo, então é melhor eu recuar mesmo. Até porque eu posso fazer com que o Evangelho acabe, na expressão da pessoa que está dizendo, né, sendo zombado. E isso é uma coisa que não dá para a gente aceitar também. Então é melhor recuar. Mas, mais à frente, a gente pode pregar. Eu não sou daqueles que defende, como eu já ouvi algumas pessoas dizerem, que se zombou e não aceitou, esquece e não volta mais. Eu acho que essa não é a questão. Eu acho que a gente tem que ser sensível para perceber
se num outro momento, diante de uma outra situação, essa pessoa não se torna sensível ao Evangelho também. Eu concordo com o apóstolo Heleno, né? Em parte na fala dele, mas assim, quando eu pego esse texto, o contexto dele fala muito mais para os de fora que para os de dentro, a minha interpretação, né? Eu posso fazer uma interpretação hermenêutica do texto e entender a partir daí que está falando para os de dentro, mas o contexto maior desse texto, a carta de Pedro até pode ser, né? Mas desse texto está falando para os de fora. Apóstolo? Né? Na minha percepção. Não, discordo plenamente. Jesus, ele não teve um ministério para os gentios. O ministério de Jesus foi para os da casa, propriamente dito, os judeus. Jesus está falando aqui para os escribas, Jesus está falando para os doutores, Jesus estava falando para homens religiosos. Jesus não estava falando para os desconhecedores, mas para quem conhecia e quem, apesar de conhecer, não praticava. Então, ele chega a chamar de hipócrita, que é aquele que usa máscara para uma representação. Então, Jesus está condenando aqueles que têm uma aparência, uma representação digna dos religiosos da época, contudo eram sepulcros caiados, isto é, por fora estava branquinho, mas por dentro era podridão pura. E Jesus vem a esses e está com eles nesse contexto, chamando de hipócrita, que eles deveriam primeiro tirar o que atrapalha eles, do que tentar tirar do outro. Jesus não está falando ele não está evangelizando ninguém, ele não está pregando para o gentio, Jesus está pregando para o hipócrita, o que conhece, mas não pratica. Aquele que, como Pedro fala, é o cão que come o seu vômito, é a porca que depois de lavada volta ao seu despojadouro. Pedro ratifica tudo isso quando ele está dizendo aqui exatamente, e estes são fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Porque quando falam palavras muito arrogantes de vaidade, iludem através da concupiscência da carne e com dissolução aqueles que tinham escapado daqueles que vivem no erro. E no 21 ele diz, porque melhor teria sido que não conhecessem o caminho da justiça. Ele está falando de quem? De quem conhece o caminho. Do que depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Antes de me converter, eu atirei pedras em telhado de igreja. Eu imitava e sapateava e debochava dos cristãos pentecostais. Fazia isso mesmo? Quem era eu? Eu não era flor que se cheirasse. Eu fui gente boa. E aí, não é para mim que o evangelho não deve ser pregado. Não é para mim que a pérola é desprezada. Porque eu desprezei pela ignorância. Eu não desprezei pela arrogância. Eu não desprezei porque o meu coração voltou ao velho homem, ao velho Adão. Eu desprezava porque eu ainda era o velho homem. Então, diferentemente, volto ao texto de Timóteo, que diz, pregue em todo tempo, vá com tudo, vá com fé, vá com força e pregue para esse, porque esse, mesmo que ele esteja debochando, mesmo que ele esteja rindo, ele está fazendo isso por ignorância. Agora tem aqueles que conheceram o caminho, que conheceram a verdade e hoje desprezam este caminho, fazem do caminho de Cristo caminho de prostituição. Este é o que é condenado, que eu não devo agora estar jogando pérola a esses. Eu não devo gastar meu latim. Eu vou ficar agora gastando meu latim com um doutor na lei, que prefere relativizar a palavra,
reescrever seu caminho a partir de sua relativização, esse eu vou fazer como Paulo disse, entrego a Satanás, que cuide dele, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que pregar as almas que estão aí carentes da palavra de Deus. Reverendo Ronald. Esse texto de Mateus, foi escrito lá pelo ano 50, 60, por ali, primeiro século. E a intencionalidade de Mateus, como nós já sabemos, era primeiro atingir os judeus. Jesus está pregando, está falando isso que nós estamos debatendo aqui no Sermão do Monte. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são o Sermão do Monte. E nesse sermão que Jesus está pregando, lá não tem só judeu. Lá não tem só doutor da lei. Lá não tem só fariseu. Lá tem muita gente. Jesus não está falando só para o doutor. É claro, e eu concordo com o apóstolo, até falei isso, né? Quando Jesus fala aqui, do verso 1 até o 5, desse juízo temerário, dessa dimensão de chamar de hipócrita, como ele mesmo diz no verso 5, né? Ele está falando, sim, né? Os exegetas vão dizer isso para nós, dos fariseus e dos doutores da lei, que se colocavam numa posição onde sempre estavam dispostos a julgar os outros. Né? O julgamento farisaico é aquele em que eu me coloco acima dos outros e digo, eu estou certo, você está errado. Se quiser ser bom, tem que ser como eu. Na sequência, Jesus coloca essa questão que nós estamos debatendo aqui, e Jesus está falando para aqueles todos que estão ali na volta dele, buscando que esses que estão ouvindo também pudessem se converter. Ele está falando para os discípulos dele também. Porque no primeiro século nós sabemos que o judaísmo estava contra o cristianismo. Os romanos estão contra o cristianismo nesse primeiro momento. Tem muita gente contra os cristãos nesse momento histórico. Então Jesus, no Evangelho de Mateus, também está avisando os seus discípulos que você vai pregar o Evangelho, você vai levar o Evangelho para outros territórios, não só mais para os judeus. E quando você chegar lá, vai ter gente que vai escarnecer, vai ter gente que vai acolher? Vai. Mas tem gente também que não vai acolher. Tem gente que vai rechaçar. Tem gente que vai fazer força contra. Jesus está dizendo assim, bom, o que você faz? Você continua pregando? Você continua pegando a palavra que você falou, gastando o meu latim? Não, Jesus, não. Então, parte para outra. Vai pregar em outro lugar. Vai lá e prega para outro. Esse que não aceitou, em outro momento, pode vir a aceitar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os seus amigos, ex-colegas, né? Que eram ateus e depois se converteram. Como que aconteceu isso? Bom, tem algumas histórias interessantes, né? Um deles, por exemplo, ele estava com a filha doente e ele pediu para que eu colocasse no boletim da igreja, assim, né? Eu soube que a filha dele estava doente e eu disse assim, queria que você soubesse, mandei o boletim se eu coloquei a sua filha em oração. Ele falou para mim assim, eu nunca esqueço, ele falou assim, eu não acredito, mas se você acredita, ora então. Bom, a filhinha dele foi curada e hoje ele está numa igreja batista, né? Continua sendo professor de filosofia. Alguns desses que eu conheço, né? Através da esposa também, através da família, vieram a se converter, né? E foi muito do testemunho dos outros também, né? Então os porcos deixam de ser porcos? Dentro dessa perspectiva, sim. Eu sou arminiano, né? Eu creio no livre-arbítrio, né? Então, na minha percepção, esse sujeito que chegou e disse assim, né? Escarneceu, zombou, disse que não quer, né? Naquele momento, eu entendo que eu vou deixá-lo lá e vou para outra banda, eu vou pregar para outro. Mas pode ser que em um outro momento eu venha, pregue para esse sujeito e ele se converta. No caso da interpretação que o senhor faz, apóstolo, há chance para esse falso mestre, para esse porco, esse cão se converter? Eu acho muito difícil, reverendo, porque existem pessoas que já se venderam. É muito difícil. É mais fácil você pregar para uma pessoa que não tem uma vida religiosa, que não tem um conhecimento da palavra de Deus, do que aquele que, por conhecer, relativiza tudo.
Tudo que você ministra, tudo que você diz, ele encontra um subterfúgio para justificar a sua própria carnalidade, o seu próprio senso de julgamento, seu humanismo. Não quero mais usar carnalidade, porque já pensa, mas seu humanismo, seu pensamento humano. E essas pessoas são muito difíceis. Eu acredito, sim, que há possibilidade, porque há poder no nome do Senhor para todas as coisas. Mas aí eu digo que é só uma ação sobrenatural de Deus, do que eu, ministro do Evangelho, ficar gastando o meu latim com esses que na verdade estão diante de mim, são supostos pastores, são supostos líderes, supostos profetas, supostos um monte de coisa, mas que o coração já se enebriou, já tomou, as trevas já tomaram conta. Então esse câncer, ele precisa ser curado primeiro, e essa não é uma ação que vai vir agora pela ministração, mas é um milagre da parte de Deus. Acredito que é possível, mas não seria pelo meu muito falar. Porque o reverendo diz aí, Jesus está pregando para um povo que está ali no monte. Porém, Jesus está exemplificando o papel dos líderes religiosos. Ele não está falando do povo, ele não está chamando o povo de hipócrita. Ele está mostrando para o povo que é muito religioso hipócrita. E que esses que julgam, esses que querem determinar, ele está ensinando o povo a se livrar destes lobos, desses cães, desses porcos. Bom, tem uma outra questão que a gente precisa abordar. Por que Jesus falou que esses cães e porcos, se receberem pérolas, vão nos dilacerar? Mais especificamente no texto, né, eu acho que ele está falando dos cães. Né? Por quê? Naquele tempo histórico, os cães daquela época não eram os nossos pets de hoje, né? Não eram cachorrinhos bonitinhos? Cachorrinhos bonitinhos. Os cães daquela época viviam em matilhas também, pequenas matilhas, né? E eram muito agressivos. Então, o exemplo que Jesus está dando dos cães aqui, e pegando aqui tanto do contexto histórico, sejam os judeus, sejam os romanos, os grupos que estavam ali, em alguns momentos, ao ouvirem o Evangelho, ao rechaçarem o Evangelho, poderiam atacar e, de certa forma, estraçalhar mesmo, né? No sentido de que podiam destruir esse que está pregando. Se nós levarmos em conta o momento histórico que a perseguição está começando, talvez também tenha a ver com isso, né? Entendendo que o Evangelho de Mateus está sendo escrito nesse período. Né? Uhum. Então, esses que vão dilacerar, né, que vão atacar, seriam, naquele momento histórico, essa matilha, né, que ele está exemplificando ali, os cães, naquele momento, seriam esses que, naquele momento histórico, poderiam realmente acabar com a vida dos evangelistas, ao receberem a ministração, ao receberem o Evangelho. Se nós fizermos uma interpretação desse texto hoje, ou uma hermenêutica, né, passando para hoje, nós poderíamos dizer que hoje tem muita gente que tenta estraçalhar com o Evangelho e com as pérolas que a gente lança. Hoje a gente tem muitos movimentos por aí que procuram realmente escarnecer e estraçalhar com a vida da igreja, dos pastores, né, e daqueles que pregam o Evangelho. Volta e meia, nós vemos aí nesses debates que existem hoje no Senado, na Câmara, em vários lugares, toda vez que a igreja se posiciona contra um determinado assunto que um outro grupo não gosta, nós somos atacados e somos rechaçados e somos realmente estraçalhados, né? E eu acho que nesse sentido, né, é que esse texto caberia, na minha interpretação. Tá bom. E para o senhor, o voltando vos dilacerem? Por algumas vezes, Jesus disse assim, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Então, o fermento é o que põe, é o que está dentro. O que eu entendo claramente nesse contexto é que estes porcos, comedores de lavagem, esses cães, comedores de vômito, já estão o que eles têm dentro de si para oferecer? Então, eles estão dentro, eles fazem parte de comunidades, de grupos, do mundo cristão,
mas estão dentro para estragar o verdadeiro cristianismo, estão dentro para vituperar aqueles mais frágeis da fé, aqueles pequenos da fé, que ao invés de aprender o caminho com eles, cumpre-se aquilo que Jesus falou dos fariseus: vocês não entram e nem deixam esses entrarem. Por quê? Porque vocês pregam uma coisa que não é o evangelho, não é a libertação. Então, o que ele diz, volta e dilacera, quer dizer, você está gastando seu latim com eles, você está permitindo conviver com eles, você os permite dentro de suas comunidades, vocês dão voz para eles falarem, mas o que eles vão falar vai estragar a tua igreja, vai estragar o povo, vai macular o povo, vai contaminar com toda a maldição que ele tem dentro de si. Então isso é o que, voltando, vai se despedaçar, vai se deslacerar, vai estragar o que tem de bom que foi pregado, que é o verdadeiro evangelho de Cristo. Bom, por falar em coisa boa, eu quero fazer uma propagandazinha aí. O meu blog voltou a funcionar. Ele ficou parado um tempão, mas hoje ele funciona de novo. Então, quem gosta do nosso trabalho, eu até peço uma ajuda para você de divulgar no seu Facebook, nas suas redes sociais, que o hebercocarelli.blogspot.com.br voltou à ativa, né? Todas as semanas, você vai ter um post lá com um vídeo de 3 minutos, 4 no máximo, com uma opinião minha, independente, uma opinião independente do trabalho que a gente faz aqui, né? Por exemplo, hoje eu gravei, na semana que vem já deve estar no ar, um vídeo com a minha opinião sobre essa repercussão toda que a mídia eletrônica, sobretudo a Rede Globo, tem feito a respeito da posição daquele juiz que concedeu a liminar para a cura gay, aquela coisa toda. Se fala de uma forma muito desonesta a respeito dessa questão, inclusive desonestidade com o próprio juiz, desonestidade com a questão, desonestidade com a comunidade LGBT. Então abordei e você vai conferir em breve isso no blog. Também tem sermões que eu prego na minha igreja, são em áudio, mas tem lá umas ilustrações, né, muito interessantes para você ir se distraindo enquanto ouve a mensagem. E tem artigos, né? Tem um artigo lá que, inclusive, como o blog ele é colocado num ambiente em que existe possibilidade de publicidade, já me provocaram várias vezes. Eu tenho um artigo lá bastante forte contra crentes que se filiam à maçonaria, inclusive com a experiência que eu tive de ter sido cooptado pela maçonaria e tal. E aí eles colocam lá anúncio, lá, quer ser maçom, clique aqui e tal. Enfim, né? Eu não vou ficar jogando pérolas aos porcos. Mas, ó, confere lá, hebercocarelli.blogspot.com.br, tá bom? E, antes de sair para o intervalo, você já deve ter percebido que tem muita mudança acontecendo na educação aqui do Brasil. O Ministério da Educação está fazendo tudo do jeito certo, isto é, está procurando ouvir os especialistas e perguntar a opinião daqueles que são os maiores interessados. Por que ele faz isso? Porque ele busca o interesse da maioria. As mudanças do novo ensino médio, por exemplo, foram feitas assim, ouvindo a população. O resultado está aí, 72% dos brasileiros aprovaram as mudanças. Com o Enem também, o MEC fez uma consulta pública com mais de 600 mil participações e os estudantes, eles mesmos decidiram que a partir de agora as provas do Enem serão realizadas em 2 domingos. O ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular que define os conteúdos essenciais que os alunos precisam aprender. Sabe como é que ela foi construída? Com mais de 12 milhões de participações. É o começo de uma grande mudança. Então, conheça todas as melhorias e todas as mudanças consultando o site do Ministério da Educação, mec.gov.br.
Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Você já votou na enquete? Vejamsó.com.br, tem lá o endereço eletrônico, né? Nesse endereço eletrônico tem a enquete para você votar. Vote todos os dias, que assim você está sempre concorrendo aos brindes da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade. Nós hoje contamos aqui com a presença do reverendo Ronald da Silva Lima, ministro da Igreja Metodista do Brasil, e também com o apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração. Nós estamos discutindo o que é dar pérolas aos porcos, ou jogar pérolas aos porcos, né? O nosso querido Eliezer, mais conhecido como Zeca, foi a Crentolândia. Não sei se ele achou cães e porcos lá, mas ele perguntou a respeito. Vejam só. A gente está debatendo sobre um texto lá de Mateus 7,6, que fala sobre atirar pérolas aos porcos. E o que a gente quer saber das pessoas é, o que significa isso? Atirar pérolas aos porcos. Bom, o que eu entendo atirar pérolas aos porcos são pessoas que realmente não têm nenhum interesse, não querem ouvir a palavra de Deus, e elas deixaram isso muito claro, e a gente insistir em falar para elas o que é maravilhoso, que é a palavra do Senhor, a palavra que traz vida e salvação. Então, a partir do momento que tu sabes que essa pessoa já deixou claro que não quer saber do Senhor, a gente insiste e fica falando da palavra de Deus. Então, é nesse aspecto que eu entendo. Bom, na minha opinião, biblicamente falando, as pérolas aqui, ela se reporta rapidamente para os dons e talentos. Então, não traz a conotação dentro de você falar com outro cristão. Mas os porcos aqui, nós falamos muitas vezes quando nós baixamos o nosso nível de unção e caímos, digamos, na mesmice ou na carnalidade para discutir ou debater algum tema que não vai chegar a lugar nenhum. E os porcos aqui, nós estamos dando aquilo que foi depositado por Deus na nossa vida com unção, para poder entregar ao reino das trevas. Pessoas que não dão, vamos dizer, zombam, né, da palavra de Deus, e você está falando para uma pessoa que não está dando atenção, não tem amor, não tem zelo, não tem respeito, na verdade. Então a gente está jogando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa mesmo que não tem fé, não tem respeito pela sua fé. Aí você vai evangelizá-la e ela não te dá atenção, zomba do que você está falando, ri. O porco, ele está acostumado a comer do resto, ele está acostumado a comer do que se sobra, né? E quando diz que lançar pérolas aos porcos, é dizer que você está estragando, você está dando algo que ele não entende, algo que ele vai receber além do que ele necessita, além daquilo que ele precisa. Então, lançar pérolas aos porcos, no meu ver, seria isso, que não precisa. Uau, acho que nunca teve uma diversidade tão grande de opiniões em relação ao tema, né? Então vamos lá, começar a repercutir isso daí. Reverendo Ronald, uma das moças lá, acho que a primeira, falou de que jogar pérolas aos porcos é ficar falando a zombadores e tal. Então, na opinião dela, não é para ficar insistindo com quem não está nem aí, com quem só faz piada da fé e tudo, né? É isso? Eu entendo que sim, dentro do contexto do texto que nós estamos abordando, seria isso mesmo. E aí, como é que o senhor explicaria a ordem de Paulo para Timóteo não parar de pregar até quando não fosse oportuno? Que aquele texto é forte, né? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Sim. Credo. Paulo está mandando Timóteo ser um chato. A tempo e fora de tempo. Né? Eu acredito que Paulo está falando lá para Timóteo, para um líder da igreja. Timóteo era o pastor lá da igreja. E Paulo está entendendo que o Timóteo tem que pregar mesmo. Eu acho que a tarefa pastoral é essa: evangelizar e levar a palavra. Agora, eu acredito que o Timóteo, isso não está no texto, né? A gente não consegue perceber isso. O Timóteo deve ter, sim, estado e pregado para muita gente, mas deve ter gente que não aceitou o que ele pregou também. Claro. Né? Deve ter gente que, de repente, deu as costas para ele,
ou não quis ouvir, né? Isso não impediu, acredito eu, que Timóteo tivesse tentado. Agora, eu também entendo que no bom senso Timóteo deve ter entendido, né? Eu insisti bastante, eu tentei, o sujeito não quis, então eu parto para outra, né? Acho que insistir demais em uma situação onde você percebe que a pessoa está zombando, fazendo pouco, está manchando a sua imagem, inclusive, a ponto de, às vezes, você ficar incomodado com isso. É melhor partir para outra, né? Acredito que, acho que os dois colegas aqui, né, o apóstolo e o pastor aqui, já devem ter tido a experiência de querer conversar com alguém e falar do evangelho e perceber nitidamente que a pessoa está nem aí, a ponto de você, às vezes, ficar irritado com isso, né? No meu começo, assim, há muito tempo atrás, quando eu ainda era adolescente, no primeiro amor, né? Em algumas situações eu cheguei a insistir com amigos meus, né? E eu percebi nitidamente que eles não estavam nem aí. Depois eu fui perceber isso, né? E em algumas situações eu me tornei o chato e insisti. E alguns desses simplesmente zombavam. Tem um livro do Robson Cavalcante que eu nem sei, se alguém tiver, eu tenho interesse. Eu tinha, emprestei e sumiu. O Cristão é esse chato. Acho que foi o primeiro livro do Robson Cavalcante que ele publicou. E muita gente falava, é a biografia dele. Saudosa memória do bispo Robson Cavalcante. Robson Cavalcante. Então o cristão não pode ser chato, reverendo? Não, eu acredito que o cristão deve pregar. E no ato de pregar, em algumas situações, por ele ser insistente, ele pode até se tornar, né, um pouco chato. O problema é quando você é chato sempre, né? Eu acho que, como diz eu vi um pastor dizer, né? Os muçulmanos têm os xiitas e os cristãos têm os chatos, né? Né? Então a gente não pode ser chato, né? Ai, meu pai. Em alguns momentos a gente percebe nitidamente que há pessoas que são extremamente chatas, né? E não conseguem levar o evangelho e às vezes querem fazer com que o outro se converta e querem fazer na marra. E não é por força nem por violência. Eu acho que é nesse sentido, né, que a gente deve também, de vez em quando, fazer recuos estratégicos, né? Tá bom. Dá uma recuada e depois volta ao assunto. Apóstolo, a gente ficou bem clara a sua opinião aqui, né? Os porcos e cães são os falsos mestres, os deturpadores da doutrina e tudo. Mas aí, eu queria perguntar para o senhor, como é que o senhor concilia essa opinião com outro ensino do Senhor Jesus, em que ele fala do pastor que vai atrás da única ovelhinha que se desviou e vai para o deserto e desce nos valados até achá-la lá presa nos espinhos, e aí ele salva aquela ovelhinha e traz de volta. Jesus não desiste de ninguém. Exatamente. Mas note que Jesus está falando de quem? De uma ovelha. Ele não está falando de um doutor da lei. A ovelha é míope. Ela não saberia voltar sozinha. Ela se desgarrou e dá-se julgar como? Por um descuido, por letargia, por gostar de uma graminha e ver o rebanho, ou por se embrenhar numa rocha e depois não saber o caminho de volta. Então Jesus está falando de uma ovelha. Por essa, qualquer pastor de dignidade deixa 99 no aprisco para buscar a ovelha que se perdeu, que se desgarrou, porque ela não sabe o caminho de volta. Não é que ela não quer o caminho de volta, ela não sabe. Tá bom. Respondeu, tá legal. Outra pessoa que deu entrevista falou que jogar pérolas aos porcos é usar mal os dons e talentos que Deus deu. Usar dons e talentos para coisas fúteis, inúteis, que não levam a nada e tal. O senhor vê possibilidade de essa interpretação estar correta? Não, nesse texto não. Eu posso entender, eu até posso entender que as pérolas que Deus está dando seriam os talentos Isso. e tal. Foi o que ela disse. Mas agora, o fato de eu não usar bem os talentos, eu acho que essa é uma interpretação que não caberia nesse texto. Não usar bem. O que a moça quis dizer é que você vai pegar aquilo que o Espírito Santo lhe deu e vai usar para coisas fúteis, para bobeira,
sei lá, por exemplo, ela não disse isso, quem está dizendo sou eu. Mas vamos imaginar alguém que pega um dom de louvar, de tocar e cantar e vai usar numa roda de funk. Entendi. Eu não vejo nesse texto essa interpretação, né? Mas eu concordo que você usar os dons que Deus te deu, usar aquilo que você tem como algo que Deus colocou em você, para ser usado na comunidade da fé, para levar o Evangelho, para fazer com que as pessoas se convertam, e você acaba usando esse dom em outro lugar e você tem consciência disso, ou seja, não é um ato inocente, né? A pessoa sabe o que está fazendo. Nesse sentido, eu até concordaria que essa pessoa está agindo de forma errada, né? Mas eu não interpretaria por esse texto. E o senhor, apóstolo? Eu acho que pode ser aplicável, mas não é esse o contexto. Não vejo esse o contexto, não. Eu acho que pode ser aplicável, pessoas mas quem deu o dom foi Deus. Então, será que ele não sabia o que estava fazendo, deu para o porco? Então, eu acho que é uma interpretação um pouco limítrofe e tal. Acho até possível de se aplicar, mas não é esse o contexto. Não, eu peguei essa fala dela porque a gente tem visto umas coisas muito estranhas acontecendo no cenário evangélico, né? Então, por exemplo, em determinadas reuniões acontecem manifestações muito esquisitas, esdrúxulas até. E isso é associado ao poder do Espírito Santo e tal. O senhor já deve ter presenciado algumas coisas. E aí? Muito. Não é pérola no meio do porco lá? Eu acho que nós temos muitos infantis na fé. Uma das coisas que Paulo fala muito é sobre a imaturidade do cristão. Quando ele escreve aos coríntios, ele fala muito da questão da imaturidade, das pessoas que estão sempre no leite, porque não tem abdômen para comer pérola. Mas eu chamo isso de meninice, infantilidade, falta de conhecimento, que a manifestação... E os líderes que simulam isso? Eu vou fazer o quê se existem líderes que para ter... Porque o brasileiro é um ser bastantemente discipulado, doutrinável. Haja vista, quando escreveram ao rei de Portugal na Carta de Caminha, ele já disse que o nativo aqui era muito fácil. Basta falar para ele, eles fazem, porque eles não têm problema com a religião. Então, o brasileiro, ele é muito sincretista. Ele mistura um monte de coisas, tradições que tem no meio do pentecostalismo, que faz mais valer do que a palavra. E são líderes. Mas eu creio, que a infantilidade, a falta de conhecimento da palavra de Deus, eu não vejo estas coisas na Bíblia e eu pretendo permanecer nela e com ela. Então, eu acho que algumas dessas manifestações que tem aí são grotescas demais, são incabíveis, são irracionais, e o meu culto é racional. Eu presto um culto ao Senhor com toda a minha inteligência, com toda a minha capacidade. Eu não presto um culto ao Senhor pela minha emoção, eu presto um culto pela minha razão. Que controla a emoção. Que controla a emoção. Sim. E aí, neste culto, sim, eu já tive momentos, reverendo, que a graça de Deus, a presença de Deus era tão forte em mim que eu não conseguia ficar de pé. Eu já tive experiência, e tem experiência que tem momentos que você sente tanto a presença de Deus, a sua alma é tão inebriada por esta presença, que você diz assim, não há outra postura senão eu me jogar no chão. Isso é possível. Agora, uns xereguedém, melhor não comentar, como diz minha amiga Copélia. Tá certo. Vamos lá. Reverendo Ronald, na matéria de abertura, o Zeca alistou como uma das possibilidades de interpretação, alguns grupos entendem essa fala de Jesus não dar pérolas aos porcos, não disponibilizar os elementos da Santa Ceia para pessoas que não sabem fazer o uso dela, né? O que o senhor pensa disso?
eu vou dar a minha posição nesse momento como igreja, né? Eu sou pastor da igreja metodista. Na igreja metodista, a ceia do Senhor, a mesa é aberta. Então, a instrução que se dá às pessoas que estão lá, né, é que aquela pessoa que se sente, né, que entende que ela está tranquila, que ela está em paz com Deus e ela se sente bem para poder se aproximar da ceia, ela pode vir, né? O pastor, na Igreja Metodista do Brasil, ele não pode impedir o acesso à ceia, né? Há outras igrejas, e eu mesmo conheço várias igrejas onde só quem toma ceia é um membro da igreja, certo? Então, tem toda aquela instrução, se você está em pecado, se você tem alguma situação que você tem que resolver, então não vem, porque você vai beber para sua condenação. Mas, se a pessoa que está lá, sentada lá, agora nesse domingo vai ter ceia na igreja, de manhã e à noite, primeiro domingo do mês. Se chegou um convidado lá, né, eu não conheço, né, algum irmão convidou, eu fizer o convite para ele vir à ceia, para ele tomar a ceia, né, e depois de dar a instrução, faço o convite, a pessoa vem, não se nega a ceia. A igreja entende que a ceia é do Senhor. Se ela é do Senhor, ela não pertence à igreja. Então, essa pessoa poderia se aproximar. Então, esse texto não cabe? Não caberia. Na minha percepção e naquilo que a igreja metodista pontua, não. Tá. E o senhor apóstolo? Mais uma vez, eu digo que pode ser aplicável, sim. Eu imagino que a palavra do Senhor diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a primeira orientação é que nós devemos nos examinar. Examinar é nos julgar a nós mesmos. Mas também diz, e depois, coma e beba. Agora, também diz que há entre os da casa muitos doentes, muitos que dormem, porque não discernem. Então, eu creio claramente que o pastor, ele tem a obrigação, o dever de ensinar as pessoas a tomar a ceia. Não de determinar quem faça ou quem não faça, mas de ensinar que eu estou servindo a ceia, me aparece lá o reverendo Heber Cocarelli. Eu vou recebê-lo porque eu o conheço, vai tomar a ceia tranquilamente, eu não vou nem questionar. Mas há pessoas ali que eu não conheço, apareceram pela primeira vez no dia da ceia. Eu tenho o dever de instruir antes de servir a ceia aqueles que devem tomar. Eu instruo, não determino quem faça. Mas o pastor tem o dever de instruir, porque é aplicável, sim. Você não pode sair servindo a ceia para todo mundo, porque vai cair sobre mim essa responsabilidade. Por que há muitos enfermos? Eu estou sendo o causador de enfermidades maiores daquele que não conhece, porque não discerne o corpo, come porque está ali e é um ato religioso, então ele faz simplesmente pelo ato religioso, sem discernir o corpo e o sangue do Senhor? Então eu devo ter este cuidado, eu devo ministrar com muita cautela à igreja por causa daqueles que estão ali e que não têm o conhecimento de quem é que deve tomar ou não. Muito bem. Por isso que na minha fala, né, eu coloquei que ao pastor, nas igrejas metodistas, cabe essa instrução. Sim. Né? Então, você dá essa instrução. Eu já fui em igrejas de colegas pastores, aonde lá na igreja, no dia da ceia, eu não sou daquela comunidade. E o pessoal tomou a ceia e eu não tomei, eu respeito. Eu não sou daquela comunidade, eu não sou daquele grupo, eu respeito isso, né? Porque está dentro da doutrina que ele professa lá. Não né? deram para o irmão? Não. Né? Se ele fosse na minha igreja, né, na igreja metodista, eu daria sem problema nenhum, ele poderia celebrar ali. Mas lá naquela comunidade eu entendi a doutrina daquela igreja, a teologia dela diz que não pode. Na igreja metodista há esse acesso livre a todas as pessoas, desde que, e aí entra no que o apóstolo colocou, haja instrução. Ok. Olha, se você quiser continuar o debate, tanto o reverendo Ronald da Silva Lima, da Igreja Metodista do Brasil, quanto o apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração,
estão à sua disposição. O contato deles está publicado no site vejamsó.com.br. Na aba Convidados, você clica ali e tem como convidá-los, endereçar e-mails, pegar o endereço da igreja deles para visitá-los e assim por diante, tá bom? Vamos ver quem ganhou o presente da Agrade? Alexandre dos Santos Bernardino, lá de Alagoas. Valeu, Alexandre. A gente volta a se ver no próximo Vejam Só.